E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje trazendo mais um vídeo para vocês de explicação de exercícios, tá? Dessa vez vou estar demonstrando para vocês como realizar o tríceps francês com barra na polia, né? Então mais uma variação de tríceps para vocês aqui no canal. E aí dessa vez esse tríceps francês com barra na polia, porque tem várias formas de estar fazendo. Com halter, com barra, né? Na polia, com corda e com barra também reta aqui na polia. Então, essa variação que eu vou trazer para vocês, como realizar com detalhe ali, explicando passo a passo, para realmente vocês estarem fazendo da forma correta e até ajudando em algumas dicas ali para melhorar ainda mais seu movimento, melhorar seus resultados e ainda evitando lesões para você não ter que parar e ter que ficar um tempo parado para se recuperar. Então vamos lá, direto ao vídeo, né? Aquela sempre introdução que eu trago, qual músculo trabalha nesse movimento, né? Como o próprio nome diz, é o tríceps, né? O tríceps braquial, que é o músculo que fica na parte posterior do braço, né? Então esse é o músculo alvo desse movimento, né? Como executar da forma correta? Geralmente aqui já é uma dica legal, porque muita gente quando faz esse tríceps francês aqui na polia, coloca lá no primeiro pininho lá embaixo. E às vezes para ele pegar lá embaixo, trazer e virar para fazer, acaba ficando um pouco ruim de estar encaixando para você começar o movimento. E a dica que eu dou é, você pode segurar para fazer esse tríceps francês com barra aqui na polia, você pode colocar a polia aqui mais ou menos na altura do seu quadril, né? E aí, no caso, você só vira um pouquinho aqui, não precisa agachar para fazer, e você consegue estar fazendo ali sem impedir com que a barra te atrapalhe a começar o movimento. Então você coloca a polia aqui na altura do quadril, o peso, eu estou botando o peso ali demonstrativo para explicar legal para vocês, você coloca um peso que você aguenta e a barra pode ser essa pequena aqui. E aí para iniciar o movimento, né, a primeira coisa é a gente já prestar atenção na postura logo quando você pegar. Que a ideia é você não se contorcer toda a coluna para você fazer esse giro, para não dar uma contratura ali, uma distorção, uma tensão diferente ali. Então você tem que tentar manter aqui, digamos assim, a postura, a coluna mais reta possível para estar fazendo esse giro, né? Ou que aí no caso, a ideia de você colocar mais ou menos a altura do quadril é que não vai atrapalhar seu movimento, né? Que às vezes se a gente bota muito no alto, né? Às vezes quando a gente bota muito no alto aqui, às vezes se você colocar muito lá no alto, quando você dobra e estica aqui o braço, às vezes fica batendo, né? Então, vamos, por exemplo, se eu botar aqui e aí for começar o movimento, quando eu alongo aqui, ele bate, aí volta, né? Fica batendo. Aí a ideia não é bater muito. Então, por isso, a ideia é descer mais ou menos ali a polia, para não ficar batendo o movimento no início do movimento, né? Que aí a ideia é você trazer o movimento livre, sem ficar batendo. Então você consegue alongar e esticar sem bater a polia. Então aquela altura ali já está o suficiente para a gente estar fazendo o movimento. Perfeito. Agora sobre a postura, né? A ideia é você colocar um pé na frente e outro atrás, né? Tem gente que faz com os pés paralelos. Também está certo, não está errado, né? Isso é mais questão pessoal, preferência pessoal. Mas geralmente a gente bota um pé para frente e outro atrás para dar uma melhor estabilidade, né? Mas quem preferir fazer com o pé paralelo também não tem problema. Questão do joelho, sempre comento para vocês, a ideia é deixar o joelho um pouco flexionado, um pouquinho dobrado, né? Para ajudar na estabilidade também. Quadril encaixado, coluna reta, né? Uma leve contração abdominal para ajudar a estabilizar o centro aqui do corpo, né? Estabilizar o seu corpo, a postura. Então o abdômen levemente contraído, mas mantendo o peitoral estufado para você conseguir manter a coluna reta, né? Que é para a gente não ficar todo torto aqui fazendo o movimento, com o ombro arqueado. Então peitoral estufado e aí no caso você olhando assim sempre no horizonte, evitar de ficar fazendo o movimento com o pescoço torto. Tenta sempre manter o olhar ali na linha do horizonte, tá? Então essa é a postura dos pés à cabeça, como criar essa base, assim, como você posicionar, joelho dobrado, quadril encaixado, coluna reta, peitoral estufado, olhando sempre para frente, beleza? Então essa é a postura básica.
Agora, a questão postural de onde está o movimento, que vai ser no braço, né? Alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. A ideia é você tentar manter o seu cotovelo o mais apontando para o teto possível, né? Tentar apontar ele lá para o teto, mas não deixar o cotovelo abrir. Tem uma forte tendência de o cotovelo querer abrir, que nem está acontecendo aqui agora, né? A ideia é você tentar deixar ele mais fechado possível, para você estar fazendo um movimento de flexão e extensão do cotovelo, né? Então, no caso, você não pode deixar ele abrir. A ideia é você deixar ele apontando para frente, né? Você apontando ele, tentando trazer ele na mesma linha dos seus ombros. Tentar manter ele na mesma linha dos ombros. Não deixar ele abrir, né? Então, na linha dos ombros aqui é o ideal. Apontando para cima e para frente, fechado, né? Para não abrir, tá? Então, essa questão é legal. Então, você tenta manter ele apontando para o teto e para frente, né? Então, nessa diagonal. Então, essa questão da posição do cotovelo é bem importante, tá? E outra questão, um erro muito comum, evitar de ficar mexendo o seu braço, que às vezes a gente tem uma tendência ali de ficar mexendo muito o braço. A articulação do ombro, ela não mexe. A ideia é você não ficar movimentando a articulação do seu ombro fazendo o movimento. Você mantém o ombro estabilizado, parado. O único movimento que deve ocorrer seria na articulação do cotovelo. Então, só o cotovelo que vai fazer o movimento de flexão e extensão do cotovelo, né? Mas o ombro estabilizado, parado, tá? Então, esse é um ponto bem relevante. Então, a questão postural de não abrir o ombro e sim manter ele parado, apontando para cima e para frente, tá? Então, esse é o ponto básico ali que seria legal a gente prestar atenção, ó. Então, mantive o cotovelo fechado, apontando para baixo, para cima, e aqui faço um movimento ali de flexão e extensão de cotovelo, tá? E geralmente o pessoal também sempre pergunta, Matheus, até onde eu alongo e até onde eu estico e alongo a questão do cotovelo, né? Você pode dobrar o braço e esticar ele quase todo, eu sempre comento isso, não esticar tudo no limite da articulação. Você vê que quando eu faço aqui, eu dou uma leve brecha aqui pro cotovelo, não esticando ele todo. Eu estico ele bem, mas não estico tudo, até o limite aqui, né? Então deixa um leve, antes de contrair ele todo. Não precisa esticar todo, estender todo o braço para não ficar batendo logo no final da articulação do cotovelo. Então estica ele quase todo. E na hora de alongar, é aquilo que eu sempre comento com vocês. Pode passar um pouquinho de 90 graus, mas não precisa ultrapassar demais, como se fosse encostar lá na nuca, né? Você pode descer bem e esticar bem. Se você descer até 90 graus e esticar, já é um bom ponto de ativação, assim, um bom movimento. Descer um pouquinho mais, vai aumentar a amplitude um pouquinho do movimento, vai aumentar o trabalho muscular, mas é aquilo, acaba que descendo até 90, descendo geralmente até um treino até mais voltado mais para força, descendo até 90, né? Você encurta o trabalho muscular, mas você leva até o ponto máximo de ativação. Mas o bom é criar uma boa amplitude de movimento, então pode descer um pouquinho abaixo de 90 e esticar, né? Não precisa ficar até 90 graus que eu digo aqui. Aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Que é a ponta de um quadrado. Então você passando um pouquinho de 90 graus não tem problema. Pode estar descendo. Então esse é o ponto de até onde esticar e até onde alongar, né? E aquela questão sempre do punho que eu comento para vocês. E é uma tendência forte que acontece aqui, de manter o punho sempre reto, né? Que às vezes aqui nesse tríceps, geralmente a gente tem uma tendência de manter o punho torto para trás, assim. Mas a ideia é você tentar deixar o punho firme, reto, né? O punho, a mão alinhada com o seu antebraço, tá? Então esses são os pontos relevantes para você estar prestando atenção. Então, falei todos os pontos ali de articulação, até onde você esticar, até onde você descer, a questão do punho, a questão da postura, né? Então esse é o ponto, esse é o resultado final, né, da flexão e extensão do punho, né? E realizando esse tríceps francês com barra aqui na polia, né? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, né? Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho gravando. Se curtiu, deixa aquele like e compartilhe com seus amigos
e suas amigas que também treinam. Então, professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui! Forte abraço!